Então, quando você empurra uma articulação contra a outra, você estimula a propriocepção, você aumenta a propriocepção. Pulos, saltos aumentam a propriocepção. A vibração pode melhorar bastante a propriocepção. Aquelas são muito legais, né? Aquelas coisas plataforma vibratória. Plataforma vibratória. É isso. E o uso de roupas compressivas. Então vamos entrar no tema. O que podem são ajudar. as roupas compressivas, então? Olá, estamos ao vivo mais uma terça-feira com vocês. Hoje nós vamos falar sobre roupas proprioceptivas aqui com a Regiane. E eu aguardo todos vocês aqui fazendo perguntas, tirando todas as dúvidas. Como vocês já sabem, nós estamos entrando ao vivo todas as terças e quintas, às 7 horas da noite. A maioria das vezes, tá? Vamos ser sinceros, falando sobre vários temas interessantes dentro de toda a área de fisioterapia. Todos esses vídeos e conversas vão estar sempre no ar durante 24 horas aqui no Stories, no nosso Instagram. E depois elas vão entrar no ar também lá no nosso YouTube. Eu tô vendo aqui que já tá entrando um monte de gente, eu fico muito feliz. Vocês estão todas me ouvindo? Vocês poderiam me dar um ok? Nós também temos o Telegram, adoraria que todos pudessem entrar, porque lá no Telegram a gente vai falando sobre vídeos, sobre novas coisas que estão acontecendo. Obrigada, Júlia, está me ouvindo, obrigada pelo retorno. Oi, Beta, mamãe tá aí também, temos um monte de amigos, de fisioterapeutas, de pais. Tog's team is here, I think Billy is here listening us too, so hello Billy. Hoje a gente vai estar conversando um pouco com a Regiane, estou esperando ela entrar para a gente começar o nosso papo. Quem puder entrar no nosso Instagram, dar sua curtida, seguir a gente, eu agradeço bastante. A gente está sempre querendo trazer o máximo de informação para vocês, esse é o nosso objetivo principal. E hoje, por isso que a gente resolveu falar com a Regiane, que acabou de chegar, que é uma fisioterapeuta que conheço há anos, uma fisioterapeuta incrível, trabalha há 35 anos na área de fisioterapia, na neuropediatria. E ela trabalha muito com roupas proprioceptivas. Eu achei que ela seria a pessoa ideal para a gente falar sobre esse tema tão vasto, né? Entender um pouco sobre propriocepção, um pouco do porquê é interessante. Regiane, você sabe entrar? Você tem que pedir para fazer parte do grupo, do chat. Aí eu te autorizo e começamos a nossa live. Você vai ver que tem duas carinhas ali embaixo, aí você pede assim, clica nessas duas carinhas e pede para entrar no grupo, para a gente poder começar a nossa conversa. Chegou. Ela está entrando, então eu vou pedir a todos vocês que mandem suas perguntas, que eu vou estar lendo, mandando para a Regiane, para a gente poder ter uma conversa, um bate-papo. Oi, querida, tudo bem? Oi. Tudo e você? Graças a Deus, estamos ótimos. Quer dizer, ótimos é modo de dizer, né? Dentro do possível. Tá frio aí no Rio? Eu tô em Friburgo, né? Então tá frio pra caramba. Bem frio. Tá tudo fechado e não pode entrar um ar dentro de casa, que senão a gente congela. Aqui tá frio também. Aí aqui também? Tá frio, mas estamos aqui, com calor para poder falar com vocês. Vamos. Se apresenta, eu já falei um pouco de você, mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho e quem é você, né? Que você está há 35 anos trabalhando na área, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho sobre você. Então, para quem não me conhece, meu nome é Regiane Krakauer-Kuhn. E eu me formei pela PUC de Campinas em 85 e a partir de lá eu já comecei a trabalhar com neuroadulto e neuroinfantil. Na verdade, quando a gente se forma, a gente já trabalha com tudo, né? Com o que aparecer, com ortopedia, com respiratório, e eu fazia um pouco de cada coisa.
Em 88 eu fiz o curso básico do Bobat e logo em seguida eu comprei a clínica. Era uma clínica, a fisioclínica já existia, mas eu comprei ela, os profissionais saíram, não queriam mais atuar, eu comprei, já tinha uns 10 pacientes e eram todos neurológicos. Então, infantil. Eram infantis, isso. Mas depois daquilo eu fui me especializando, fui fazendo outros cursos e fui trabalhando bastante com adulto também. Trabalhei, acho que uns 10 anos também com adulto. E daí a minha coluna não aguentava mais. Trabalhar com hemiplégicos, com paraplégicos, estava ficando bastante difícil para mim. E eu comecei a ir para outras áreas e comecei a me especializar, fiz curso de RPG. E daí me surgiu o CME, que é o Cuevas Medec Exercise, eu fui fazer os 3 níveis. Então, agora, depois de 35 anos de trabalho, acho que eu posso dizer que eu sei o que eu faço mais ou menos. A gente nunca sabe, mesmo porque cada dia vem uma coisa nova. Graças a Deus, porque isso é muito motivante, sabe? É motivador, porque sai um estudo novo, você vai atrás, sai um material novo, você quer usar, você quer experimentar. Os colegas, eu disse, a gente se encontrou lá no Congresso de Paralisia Cerebral da nossa casa, e eu fiquei pensando, eu falei, se isso fosse há 20 anos atrás, eu acho que eu encontraria 10 colegas que gostavam de trabalhar com neuro. Era muito pouco. É verdade. Era muito pouca gente. É verdade, porque, assim, Estela, eu vejo pela minha irmã, né, que há 15 anos atrás eram 4 fisioterapeutas neurológicos no Rio de Janeiro que a gente tinha mais, quer dizer, 4 clínicas, né, que a gente tinha mais acesso, não era muita coisa. Exatamente. E aí a coisa foram surgindo técnicas, métodos e coisas novas para poder agregar na nossa terapia. Isso é fantástico. E a hora que eu vi aquele congresso lotado de muito gente, bom, foi lindo, né? Foi emocionante, realmente foi emocionante. Muito bacana. Muita muito informação, né? Muita coisa baseada em evidência. Então, eu acho que foi um momento muito importante para a fisioterapia neurológica, o congresso do Nossa Casa. Eu acho que foi um marco, assim. Lógico que as coisas vêm acontecendo, né? Estão vindo muito mais cursos, muito mais informação, as pesquisas vêm acontecendo, mas esse congresso acho que mostrou, assim, que vocês fizeram isso e conseguiram mudar muito essa percepção do tratamento no paciente neurológico. Então, incrível, assim. Eu acho que cada vez mais tá mudando, tá melhorando mais esse tratamento do paciente. E com isso vieram todos esses novos produtos e coisas que são agregados, né? Como é o tema de hoje, que é o tema sobre roupas compressivas. Eu te chamei justamente porque naquele congresso a gente conversou muito sobre isso. E você foi até numa reunião e tal. Então, eu queria, assim, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco o que são roupas proprioceptivas. Mas o que é a propriocepção? Eu acho que muita pessoa... Porque ela é importante pro sistema neuromotor. Eu acho que isso é muito interessante da gente estar contextualizando para os pais que estão aqui, que às vezes ficam escutando as palavras só e precisam dessa contextualização. Eu acho que é melhor a gente... Vou falar de uma forma bem mais traduzida, né? Porque os colegas entendem muito bem sobre isso. E eu acho que mais mesmo para os pais que querem entender como é que isso funciona. Para entender as roupas, eu preciso entender como é que funciona o meu sistema sensorial, né? E no geral. Como é que o bebê aprende? Ele aprende com os estímulos externos e com os estímulos internos. Os internos também fazem essa aprendizagem. Então, se eu sinto dor de barriga, se eu sinto fome, se eu sinto um abandono, qualquer coisa que seja, eu tenho receptores ali também. E a gente tem receptor no corpo inteiro. Receptor, vamos imaginar que
sejam saquinhos esperando que venham qualquer tipo de estímulo. Qualquer tipo de estímulo que venha, que entre nesse saquinho, dependendo do que vai vir, por exemplo, temperatura, dor, pressão, vibração, a gente tem alguns responsáveis por cada um dessas sensações. Eles pegam essa sensação que vem de fora, transformam isso numa uma transmissão elétrica que vai até o cérebro. O cérebro faz a tradução disso, e se isso é legal para ele, ele vai devolver de uma forma legal. Se isso é uma coisa ruim, ele vai devolver de uma forma ruim. Vamos dar um exemplo, de uma maçã estragada. Então eu vou para o órgão de sentido, você já fez até a careta, do olfato. A gente já sabe que é um dos órgãos dos sentidos. Então, se eu aproximo uma maçã estragada do meu nariz, esses corpúsculos que estão na narina vão captar esse estímulo, levar para o cérebro, e o cérebro vai interpretar: esse cheiro está ruim, a maçã está estragada. A minha resposta não vai ser vou colocar a boca naquilo que está estragado. Então eu vou repulsar, como você fez. Já fez a careta, né? E assim sucessivamente. Então eu chego com o toque da minha mãe na pele, são outros responsáveis. Vem o amiguinho e me dá um beliscão, são outros responsáveis. Então são pequenos órgãos que estão em todos os nossos órgãos do sentido: visão, audição, né, paladar, tato. E eles é que vão informar para o cérebro o que está acontecendo com o nosso corpo. E existem também os mecanorreceptores, né, que recebem as informações da propriocepção, né, da sensibilidade profunda. O que significa isso? Se eu fechar os olhos agora, eu posso te dizer como eu estou. Eu vou te dizer que a minha mão direita está sobre a cabeça, a minha mão esquerda sobre o meu estômago, meu pé direito está no chão, meu pé esquerdo está em cima da cadeira, no pé da cadeira. Como é que eu sei como o meu corpo está? Porque esses outros corpúsculos, cada um tem o seu nome, ele informa para o cérebro onde o meu corpo está no espaço. Entendi. E aonde eles estão? Eles estão na pele, eles estão na fáscia, eles estão no músculo, eles estão nos tendões, eles estão nos órgãos internos também. Então, ele é que vai me dizer aonde que eu me localizo no espaço. Então, eu vou andar e você está vindo na minha frente, eu não vou ir, bato. Né? Eu vou desviar, se eu sei aonde o meu corpo está no espaço. Né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se eu falei alguma coisa que não deu para entender, por favor, levanta o dedinho tudo. Aí. Você é praticamente uma fisioterapeuta, né, Juliana? Não, você traduz cursos, você está sempre com a gente, então você entende muito, fora o que você lidou com a Estela, né? Então, na prática, você sabe do que eu estou dizendo, né? Então, eu estou pedindo para o pessoal que se não entender alguma coisa, faz uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Então tá, então aí a gente já sabe dos proprioceptores, né? Dos mecanorreceptores, que vão informar ao cérebro aonde o nosso corpo está no espaço. E por que a gente então começou a utilizar essas roupas, né? Mas o que esses mecanorreceptores influenciam no meu posicionamento corporal, por exemplo? Eles influenciam nisso? Na forma que eu boto o meu corpo no mundo? Eles influenciam primeiro porque eles não são só sensoriais. Ele não vai mostrar para o cérebro que o seu corpo está mal posicionado. Né? Então, se eu estou tendo uma pressão ou uma torção no meu corpo, ele vai me informar que eu não estou bem posicionado. Ele
isso num cérebro não lesado, vamos dizer. Se eu ficar mais de 10 minutos aqui, ele vai me informar que o meu tecido está deformado. Que é para mudar de posição, então. Que é para mudar de posição, exatamente. Entendi. Então, esse problema dos mecanorreceptores dentro da propriocepção, eles fazem com que eu não consiga entender o meu posicionamento físico dentro do espaço, dentro do meu próprio corpo, né? Não sei onde é que meu corpo está posicionado, como é que está bom, está ruim, e de me organizar, é isso? Isso, exatamente, porque eles estão localizados nesses locais, como eu disse, nas articulações, nos músculos, na fáscia. E dando como um exemplo a paralisia cerebral, onde você tem uma alteração de tônus, pode ser para hipo, pode ser para hiper, pode ser para táxicos, pode ser distônico. É uma alteração do tônus. Então o fuso não vai contrair direito, não vai relaxar direito, não vai formar direito para o cérebro. Ele não está funcionando da melhor forma possível, né? Então ele vai receber uma mensagem errada, uma mensagem distorcida, e o papel do fisioterapeuta é olhar essa mensagem que está distorcida, interpretar e tentar alinhá-lo e informar o corpo e essas estruturas aonde é que cada cubinho tem que ficar para ele montar o quebra-cabeça, né? Como é que ensinar aquele músculo, como é que ele tem que se portar, né, dentro do sistema neuromotor dele. É esse trabalho do fisioterapeuta. A gente tenta. A gente tenta fazer, por exemplo, eu tenho uma forma de trabalhar. Sempre tive isso, e hoje mais ainda com as evidências sobre a importância do cerebelo na parte motora, a importância do estímulo sensorial antes de fazer o trabalho motor. Isso estão tendo muitos estudos, né? E eu sempre tive o costume de fazer isso com meus pacientes, né? Então, antes de eles começarem o trabalho, eu faço um estímulo sensorial praticamente de corpo inteiro, no pé, sempre que possível, claro, né? Assim, tipo para acordar aquela musculatura. Não só os músculos, né? A pele, principalmente. Vamos imaginar que é uma criança prematura, que sofreu N paradas, foi entubada. Ela vem para casa e eu te pergunto, essa mãe vai pôr essa criança no chão? Deveria. A Estela foi pro chão? Foi, Estela começou com físico com 3 meses. Mas a Laura, minha filha, não foi pro chão e todo mundo brigou comigo. Então... Mas você merecia a bronca. Muito. Mereceu. O que a gente diz assim, não é que o chão vai dar tudo pro bebê e só porque ele foi pro chão ele vai sair andando e vai ter um excelente caminho na reabilitação. Mas ele vai ter muito mais oportunidade de conhecer e reconhecer o mundo através dos movimentos dele, da liberdade, de tirar a meia, de sentir o pé, né? De colocar o pé na boca. Sim. Então, a questão maior é do tratamento precoce. Também acho. É de eles virem muito cedo pra gente orientar esse tipo de coisa. Porque chegar com 1 ano de idade... Muito tarde. Nossa, a gente muito fica, tarde. Né? Então, é um exemplo que eu dou. A Estela começou com 3 meses. A Estela não era para andar... Mas começou cedo, então a gente conseguiu organizar bem o corpinho dela por ter começado desde cedo. Eu tenho uma pergunta sobre olha só, uma pergunta minha mesmo, minha dúvida. Todo hipotônico tem algum déficit proprioceptivo? Provavelmente tenha. porque também é uma alteração do tônus. Agora,
um hipotônico que consiga chegar no tônus normal mais rapidamente, provavelmente, eu não posso te dar essa certeza. Não, eu tô falando não sei. assim, não de crianças típicas, tô falando das nossas crianças atípicas. Ok, então tem. Tem, porque eles não recrutam a musculatura da forma correta, ou porque são sindrômicos e têm um atraso no desenvolvimento, também não recrutam essa musculatura e o fuso não contrai de forma correta. Também tem uma alteração cognitiva que pode alterar esse processo de integração sensorial, não só do problema sensorial, como a gente está dizendo, né? De hiperresponsivos, né? Hiperatividade, mas podem ter problemas de comunicação com o próprio corpo, né? Nos casos dos autistas. Entendi. A gente tem uma pergunta, Soledade. De que forma podemos estimular adequadamente os mecanorreceptores em crianças com uma lesão neurológica? Bom, algumas técnicas melhoram o processo da propriocepção. Uma das coisas que melhora muito é a aproximação das articulações. Então, quando você empurra uma articulação contra a outra, você estimula a propriocepção, você aumenta a propriocepção. Pulos, saltos aumentam a propriocepção. A vibração pode melhorar bastante a propriocepção. Aquelas são muito legais, né? Aquelas coisas plataforma vibratória. É isso. E o uso de roupas compressivas. Então vamos entrar no tema. O que podem são ajudar. As roupas compressivas, então? Bom, roupas compressivas, já te diz o nome, são roupas específicas que podem ser como que eu posso dizer o material? É um foam, né? Pode ser um foam. Tem vários materiais, né? Tem o foam, tem outros você fala que são... de neoprene. Eu aportuguesei a parada. A maioria é neoprene, lycra e foam. Lycra e foam. O que a gente vê no mercado são essas roupas. E o que elas fazem? Exatamente como se estivesse aproximando as articulações e aumentando o aporte sensorial na pele, na derme e às vezes até epiderme, dependendo do quanto tem de pressão. Né? Não, a lycra eu acho que é a mais molinha que tem, assim. Né? O neoprene é um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de pressão. Mas você pode usar a lycra e colocar alguma coisa por cima disso, dando uma tensão maior, se você preferir, se precisar. Como as faixas nesting, por exemplo. As roupas em si, o objetivo delas, então, é fazer com que a criança entenda que aquele músculo está ali. Porque como ela tem deficiência nos mecanorreceptores, ela não entende onde é que está o corpo dela no espaço, a roupa, através da compressão, vai fazer com que a criança entenda que ela está ali? Esse é um dos objetivos. Porque só a compressão em si não ativaria completamente a musculatura. Não? Não, só ela não. Depende, você não vai sufocar a criança, você não pode, você tem que dar uma certa pressão, mas você não pode apertar a ponto de ela não conseguir respirar. E também você tem que ser específico naquilo que você quer. O que você quer ativar? Tudo? Você quer uma contração, né? Fazer uma contração do corpo inteiro? Não. Então você pode modular, você faz a pressão para aumentar o aporte sensorial. E aí, para aumentar a parte proprioceptiva, mecanorreceptiva, nos mecanorreceptores, você vai ter que usar algumas faixas para ativar mais ainda essa musculatura. Para posicionar, de repente, você está dizendo. Também posicionar, mas eu posso usar só para ativar. Só para ativar, entendi.
tudo depende do objetivo do fisioterapeuta. Também, né? Depende da criança, né? Não adianta. Depende. A criança, vamos imaginar que, vamos dar um exemplo, vai. Ela está transferindo todo o peso dela para o lado direito. E aí ela fica com uma escoliose à esquerda. Vai fazendo junto comigo, Juliana. Joga tudo pro bumbum direito. Vai todo mundo aí junto comigo. Joga tudo para a direita. Óbvio que você não vai fazer assim, porque senão você cai. Você inclina a sua cabeça pro lado contrário e contrai todo esse lado. Então, a criança, ela tem um comprometimento... Dói, né? Dói, já tá até doendo. Dói. Então, ela normalmente tem um comprometimento assimétrico. Ela tem um tônus aumentado, se ela for diparética, por exemplo, ou quadriparética que seja, ela normalmente é assimétrica. Ela vai ter um lado que é mais hipertônico, outro mais próximo do normal, ou os dois hipertônicos mais um mais. Então ela se fixa de um lado, ela transfere mais peso para aquele lado e ela sempre está com a cabeça assim. E acaba que gera uma escoliose, né? Pode que é o que gerar eu uma estava até escoliose. Conversando hoje com uma mãe que está perguntando sobre roupa compressiva e que porque o filho está com uma escoliose, desenvolveu uma escoliose. Aí eu falei com ela, eu conversei com ela, eu falei, olha, seu filho pelo visto não é uma escoliose idiopática, ou seja, ele não nasceu com a escoliose. É por posicionamento. Então, História de uso. Supõe-se que se você alinhar ele, você de repente não vai corrigir, mas você vai diminuir a progressão do grau da escoliose. Quantos anos tem a criança? É novinho, acho que tem 5 anos. Se ela mantiver ele com Ou essa menos postura durante o crescimento de forma bem séria, provavelmente ela vai impedir. E provavelmente é uma escoliose postural, não é uma escoliose estruturada nessa fase. Né? As articulações ainda estão lá se formando, né, ossificando, ainda tem condições de você alinhar tudo isso. Então, as roupas proprioceptivas, elas também, dependendo do objetivo do terapeuta, elas podem trabalhar na questão postural e de alinhamento. E aí ela está colocando todas as articulações uma em cima da outra, com o centro de massa caindo no meio da base de suporte, de forma vertical e para baixo. E aí ele permanece com essa roupa o maior tempo possível, informando o cérebro como é que você tem que ficar, como é que você tem que se apoiar. É dessa forma que você consegue olhar na horizontal e ver a mamãe, e ver o papai, e não lá atrás, e levantando a cabeça, ou jogando todo o peso para frente. Então, o fisioterapeuta tem como brincar com essas roupas, dependendo do objetivo dele. Eu posso atender uma criança com autismo, um atraso no desenvolvimento, um tônus normal, mas que se desorganiza absurdamente, é hiperresponsivo. Eu não preciso usar nenhum tipo de faixa que estimule a musculatura dele para absolutamente nada, mas eu preciso fazer com que ele receba aqueles estímulos de uma forma organizada. Por outro lado, eu posso usar numa criança hipotônica com síndrome de Down, alertando aquela musculatura, principalmente de abdômen, alertando aquela musculatura de adutores, que elas ficam com a perninha para fora, né? E posicionando. Quantos pacientes com síndrome de Down eu já atendi que chegaram para mim com 1 ano com retração de tensor da face lata, de músculo. Explica, traduz. Vamos imaginar um sapinho. Eles ficam com a perna toda para fora, dormem de bruços com a perna para fora, com o joelho para fora. E a musculatura do quadril deles, aqui fora, né, de tanto ficar rodado para fora, fica encurtada. Você vai tentar fechar a perna, não consegue. Eles dormem, não fecha. Como é que você engatinha sem esse alinhamento? Não dá. Então,
Como é que você ativa a musculatura abdominal sem os adutores? Tudo bem, dá, mas os adutores são super importantes para ativar o abdômen. Então, se você usar alguma coisa que alinhe e ao mesmo tempo dê para ele a informação proprioceptiva, input sensorial e proprioceptivo adequados, ele vai começar a entender e o cérebro mostra para ele e devolve para ele como uma ação, que eu consigo engatinhar. Ali, nesse caso, a gente pode usar de uma forma mais intermitente. Ele pode usar durante o dia, fazer os exercícios, tirar, tentar fazer sozinho, põe novamente, né? Então, de repente, para um síndrome de Down, a gente não precisa estar usando o tempo inteiro. Não precisa, mas depende de cada caso. Depende de cada caso. Isso, depende de cada caso. O fisioterapeuta precisa olhar, por exemplo, é um bebezinho e tá... tem que ir devagar, né? Tem que ir devagar. Tem que começar aos poucos. Tá na hora já de fazer isso? Vamos usar isso só quando ele dorme? Pois quando é que você começa a botar uma roupa proprioceptiva? Quando é que você começa a botar uma roupa proprioceptiva na criança? Se você vê a necessidade, lógico. A partir do momento que eu vejo a necessidade. Não, mas a idade menor, assim, que você... se ele tiver liberação do pediatra, se ele tiver clinicamente bem, parte cardíaca, estável, a partir de 3 meses eu já posso colocar. 3 meses de vida. A gente tem uma pergunta aqui da Soledade que eu achei interessante, que é de que forma podemos posicionar a roupa proprioceptiva numa criança hipotônica a fim de estimular o controle cervical? Eu acho que é fácil. Não sei, mas quantos meses tem? Quantos meses tem essa criança? Precisamos saber, ela vai ter que falar daqui a pouco, ela já vai responder. E tem uma outra que na sua opinião, qual é o melhor material para dar para propriocepção, compressão? Nós não vamos dar nomes comerciais acho que nenhum. Não é nome que a gente, porque não é o objetivo, mas eu acho que depende de cada criança, depende do caminho que o profissional vai levar, entendeu? Tem vários produtos no mercado hoje e cada profissional vai decidir pelo que achar melhor para cada criança. Acho que essa é a melhor resposta. Eu acho. Ainda bem que você deu, né? Vamos ver como é que chama a pessoa. 1 ano. 1 ano hipotônico, não tem controle cervical. Então podemos posicionar a roupa proprioceptiva para a hipotonia a fim de estimular o controle cervical, isso. Bom, eu colocaria, vamos imaginar que é uma criança que não faça extensão contra a gravidade, né? Tá de bruços e não levanta a cabeça. Isso, não levanta a cabeça. Então eu preciso alinhar os cotovelos dessa criança na cama, no chão, para que o ombro fique em cima do cotovelo e aí eu estimule a extensão com brincadeiras, com coisas aqui em cima. Então, o que eu faria seria trazer para trás, tracionar as escápulas para trás. Isso, muito obrigada. Vai fazendo o movimento. Vou fazer. Vai para trás. Isso, traria as escápulas para trás. Poderia fazer um estímulo também em todos os extensores da coluna, né, com faixas, fazendo com que o corpo dele, o peso do corpo dele fosse pelo menos em direção ao abdômen inferior e ao pelve, né? Então é como se ele tivesse mais ou menos assim, né? Ele está deitado de bruços, ele tem que trazer, imagina que aqui seja o bumbum e aqui a barriga. E aí ele consegue, como se a gente ficasse tomando sol na praia, em Copacabana. Na posição de tomar sol. Tem alguns truques legais que podem usar, né? Criança que realmente não tem nenhum controle, dá para botar um travesseirinho aqui para dar já uma levantada nela,
você apertar o bumbum para baixo também, né? Que você vai conseguir fazer com que ela ajude nesse início. Aí você vai tirando esses outros ajudas para poder fazer esse trabalho cervical. Uhum. Sim. E se ela for trabalhar, por exemplo, em supino, de barriga para cima, ela pode ajustar essa veste de trás para frente, dando um estímulo flexor. Né? Se ela vai trabalhar a flexão da cabeça, trazer a cabeça para frente, ela traria essa veste com uma tensão de trás para frente, com faixas no abdômen, né? Entendi. E aí ela faria o trabalho de flexão da cabeça. Tá. Para quem não entendeu, quando o bebê tá de barriga para cima para segurar o pezinho. É esse movimento, né, que você quer mostrar. Ou para pegar, ou para segurar o pé, ou para ajudar a sentar, para passar para a postura sentada. Como se ela estivesse brincando de serra-serra, sem fazer rotação. A gente está trabalhando só num plano, vamos dizer, num plano sagital, só a flexão e volta devagarinho. Eu faria alguma coisa nesse sentido inicialmente, mas óbvio, precisa se conhecer a criança. É o que eu ia dizer, né? Cada criança é diferente, né? E é muito complicado dar direcionamento de tratamento sem conhecer a criança. Isso é um pouco mais geral, assim. Aqui tem a Jéssica falando se esse tipo de material tem impacto na melhora do posicionamento do membro inferior da criança, mesmo quando ela tem a rotação de quadril severa, no sentido anti-articular mesmo. Como assim? No sentido articular? Não, desculpa, eu li errado. No sentido articular mesmo. Ok, ela está falando em rotação externa ou interna? Bom, de qualquer forma. Se ela for absurda, se ela for uma coisa muito grande, provavelmente ela não vai corrigir com essas roupas. Mas você observa uma melhora dessa rotação, sem dúvida. Não é uma coisa muito notória quando ela é muito grande. Quando você tem uma rotação interna, por exemplo, que é algo que nos atrapalha muito, e você faz essa atração e estimula os rotadores externos a trabalharem, você verifica, olhando, apalpando, você verifica que houve uma modificação estrutural enquanto ele está utilizando aquilo. E aí, se você fizer seu treino com aquela veste, com as rotações adequadas e com os estímulos adequados, é óbvio que, de novo, os receptores vão lá, pegam aquele saquinho e levam lá para o cérebro e fala, é assim que faz, né? E aí é viável fazer. É claro que é viável também. Quantas pessoas você já não viu que conseguem andar com rotação interna? Minha irmã. Andam. Absurda. Mas até quanto tempo ela vai aguentar? Não fala isso sem não, dor. Minha mãe tá aqui. Sem dor. Entende? Quando a gente fala em história de uso, não é uma isso que coisa, eu queria chegar. Não é uma brincadeira. Você falou antes de começar o tratamento no início. Por favor, desenvolve isso, que eu acho que é o mais importante. Quando a gente recebe o bebê nas nossas mãos, as mães, elas jamais vão imaginar que essa criança tão frágil possa desenvolver um dia uma contratura, um pé todo torto, uma escoliose. O bebê é perfeito. E quando a gente começa a dizer para eles, você precisa cuidar disso, porque é história de uso que vai moldar o corpo dessa criança, igual massinha de modelar mesmo. Então, se ela só pisa daquele jeito, né? Assim que eu vejo aquela criança, ou se eu olhar para a Estela, eu vou dizer para você o que aconteceu com a Estela, sei lá, durante esse tempo todo, porque ela sempre utilizou esse tipo de rotação. Só que vai ter um dia que essa vai causar uma antiversão do colo do fêmur, uma subluxação ou uma luxação,
Não fala, não fala. Mamãe tá aí. Eu preciso ser sincera, porque sabe o que acontece? Não, eu entendo. Uma das coisas que mais me incomoda como profissional, o que mais me incomoda, é quando eu falo, e eu falo durante a terapia o tempo inteiro, tudo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, qual era a importância, não é brincadeira, e às vezes eu não sou levada a sério. Então, quando eu vejo, às vezes, um pé que se transformou num pé equinovaro, mas porque não seguiu algumas orientações, isso me entristece profundamente. Muito. Profundamente, porque é minha filha, é meu filho. Você entende? Então, esses cuidados são, assim, de suma importância. E as roupas proprioceptivas podem ajudar muito nisso, porque elas podem utilizar isso durante o dia todo. Elas não têm que usar isso para ir na ecoterapia, para ficar durinha, para conseguir ficar com o tronco assim. Não é isso. Eles não são coletes de sustentação. Existem os coletes de sustentação, que têm hastes, né? E podem ser usados para alguma outra função, de repente na escola, para alguma coisa mais específica, ou já para uma escoliose estruturada, em que você não consegue segurar essa curvatura, mas para que ela use o máximo de tempo possível com as orientações do seu fisioterapeuta, para que ela consiga internalizar aquilo, a informação que a gente quer. E eu vou falar uma coisa que a Billy fala, da onde veio tudo isso, que você leva as mãos dela para casa, sabe? Isso é muito legal. Então, a roupa te permite, de certa forma, que você saia daquela intervenção, com aquela informação, com a mão da Tia Nani ainda, com a mão da Billy, com a mão com aquela organização corporal, aquele alinhamento, né? É isso mesmo, a história de uso daquela musculatura que a gente estava falando antes, quando você botou todo mundo para ficar torto, a história de uso da gente estar sentado errado vai mostrar o que vai acontecer com o futuro. Então, quanto antes a gente começar no alinhamento, no posicionamento, e assim, a gente está falando de roupa compressiva, mas assim, tem crianças que precisam de cadeira de roda para, né? Então, esse alinhamento na cadeira de roda, porque ela vai ficar muito tempo sentado ali, também é primordial. Então, alinhamento, 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 e é o que eu acho que a roupa busca, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, a roupa proprioceptiva é para todo mundo? Todo mundo, que eu quero dizer, todas as crianças? Todos os tipos de neuropatia? Saúde! Na hora! Tá com Covid? Não, eu fiz o exame, deu negativo, eu fiquei tão triste. Graças a Deus. Ah, você queria? Porque eu tive reunião com o pessoal lá de fora, no carnaval de trabalho, eu achei que eu ia estar. Aí já tinha acabado o problema, entendeu? Já tinha passado pra minha irmã e a gente não ia ficar mais paranoico dela pegar. Também tem essa, né? Então eu tô paranoica ainda. Bom, se pode ser usada por todas as crianças, acho que vai depender da necessidade. Tem que depender da necessidade. Ela pode ser usada, ela não tem uma contraindicação franca, né? Ela pode ter, talvez, problemas de pressão arterial, se elas forem muito apertadas. Ah, tá. Entendi. Se apertar demais. Então, a criança pode ter uma dificuldade nessa modulação e ter alterações em outros sistemas. Alergia ao material, essas são as contraindicações. Fora isso, se o terapeuta precisar algum tipo de alinhamento, elas são sempre muito bem-vindas para qualquer tipo de patologia. E a criança com síndrome de Down, que tem um atraso motor, frouxidão ligamentar e hipotonia, a roupa ajuda? Por que é interessante o uso na síndrome de Down? A gente já falou um pouco, mas acho que
É um ponto que sai muito aqui. Me perguntam muito. Sabe o que eu acho interessante? Inclusive, quando a gente conversou lá em Campinas, eu ia ter uma reunião com uma fisioterapeuta que era contra aquele short adutor. Pode ser o adutor e pode ser uma roupa compressiva com uma faixa mantendo o alinhamento das coxas. Ah, lembrei do short, tá. Lembrou? Lembrei. Eu vou explicar rapidamente. Então, vamos imaginar a criança tem síndrome de Down e aquela postura de abandono que a gente diz. As pernas rodadas externamente e sem ativação muscular nenhuma. Existe um shortinho de lycra, ou você mesma pode fazer com o seu short. Costura o meinho da perna para que ela não faça essa abdução exagerada. Ou seja, as duas pernas, onde entra a perna, tá costurado no meio. Então, uma saia como se estivesse com costura no meio, entendeu? Shortinho, só que grudado assim. Não é isso? Do cavalo até o joelho costurado. Né? Então, ele não tem a opção de abrir mais a perna, entendeu? Isso, é isso. Agora, e aí, bom, enfim, a gente estava falando disso e essa colega que eu adoro, me dizia o seguinte, a gente não usa aqui no nosso serviço porque se ele está fazendo a abertura e você fecha, ele vai continuar fazendo uma força contra, fortalecendo ainda mais os abdutores e os rotadores externos. E eu não concordo, porque na verdade ele não está fazendo contração nenhuma. A postura já diz tudo, ele está em a postura de abandono. Ele está relaxado. Nenhuma. Isso. Então, quando você põe aquilo, você informa e coloca a cabeça do fêmur alinhada direitinho no acetábulo, deixa aquele joelho mais alinhado. Por isso que normalmente a gente usa com algum material que tenha elasticidade, porque se for só uma coisa assim de algodão, ela também não vai poder fazer a abertura dessa perna. E eu não quero isso, eu não quero que ele fique fixo, engessado. Não quer restringir o movimento, você quer coordenar esse movimento. Exatamente, você não pode restringir. Então, você alinha dando a possibilidade, porque senão como é que ele senta? Ele está no chão, engatinha maravilhosamente bem e quer sentar. Não dá para abrir a perna, ele fica instável demais. Então, eu utilizo bastante nas crianças com síndrome de Down, seja as de lycra só, mais compressivas, de manga comprida, corpo inteiro, quando eu preciso informar e dar mais input sensorial ainda, e utilizo com roupas de neoprene ou de foam com as faixas quando eu preciso fazer ativação muscular mais específica. Entendi. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da mãe do Caleb. Prematuro extremo, como posso ajudar Caleb a não se balançar quando fica de pé com essa roupa de compressão? Ele tem 5 anos, controle de tronco, mas desequilibra porque tem o cerebelo menor. Quando ele fica em pé, o Caleb, ele tá se jogando para trás, pelo que eu entendi. Será? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu conversei com a mãe hoje mais cedo e ela tá aqui com a gente hoje. Então tá. Então ele tá fazendo uma extensão por quê? Você pode me dizer, mais ou menos? Isso que eu não sei. Ela também não pode me dizer. Ele tava muito agitado, ela falou, aí ele tava ficando de pé. Ele não tem controle, ele tem controle de tronco, mas ele tem uma frouxidão ligamentar muito grande. O vídeo que eu vi dele hoje, ele tava muito jogado, tava com cabeça no joelho, assim, sabe? Que ele é distônico? Ele é distónico. Não, acho que ele é diplégico. Distônico, é distônico. Isso. Aí ele tá, mas ele fica em pé, eles colocam ele em pé, ele tem órtese e tem um teratol, tem uma roupa compressiva com faixas e ele faz isso assim, entendeu? Aí ela perguntou se tem como a gente tá segurando. É complicado, né? A gente tá falando sem ver.
Eu É entendo. muito difícil. Muito difícil. Muito difícil para mim. Me desculpe, mamãe do Caleb, mas não dá para dar uma receitinha, né? Com certeza ela deve estar em excelentes mãos, né? Fisioterapeuta poderia ajudá-lo. Se quiser, a gente pode conversar separadamente, sem mandar vídeo. O que eu queria saber também é se para pessoas... como é que chama aquelas crianças que eu esqueço o nome. A tetose. A tetose. A roupa compressiva é interessante para tetose? Ajuda muito, porque você consegue centrar a criança, centralizar o tronco, que é uma coisa que quando você tem uma estabilidade melhor de tronco, você consegue mexer melhor as extremidades. Então, entendi. Elas melhoram quando você dá essa compressão bem no centro do corpo, ajuda bastante. E você pode usar também algumas coisas de faixas para auxiliar a trazer os membros superiores para o centro, né? Para ele não ficar voando demais com os braços, né? Eu uso também um pouco de kinesiotaping. Eu gosto bastante. Nesses casos. Eu acho que dá bastante certo. E uso muito... outra coisa que dá muito certo é peso. Ou colete de peso, ou o próprio halteres de punho. Não tem no Brasil, eu trouxe dos Estados Unidos. Eu nunca vi um de punho de criança aqui. Eu trouxe dos Estados Unidos e, nossa, eu atendi uma criança com a tetose de 5 anos. E foi assim, uma felicidade quando ele conseguiu não mais deixar o braço voar e simplesmente ficar sentado, porque ele teria um controle de tronco bom para ficar sentado, mas o braço voava e jogava ele para outro lado, né? Bem complicado. Esses pesos eu até cheguei a importar no início da empresa, mas o valor chega aqui absurdos. Então é mais jogo assim, eu sempre dou as dicas das pessoas olharem online e tentar fazer, porque também não é complicado, né? Pô, você faz um saquinho, bota areia. Põe chumbinho, né? É chumbinho? Melhor chumbinho. Mas chumbinho não mata? Não é o que a gente dá... É chumbinho? Não. Acho que é aquelas bolinhas pequenininhas, assim, de metal. Você vai colocar dentro, né, costurado direitinho. Quando eu penso em chumbinho, eu penso em gente que deu chumbinho pra cachorro. Ai, que horror, gente. Então, mas a gente fazia aqueles assim coletes também. São muito legais também, né? Tem muita pesquisa lá fora que eu já vi sobre o uso de coletes para autistas e para crianças com déficit de atenção. Sim, esses tem bastante estudo. É muito interessante. Porque as roupas compressivas para preceptivas a gente não tem estudo, né? A gente tem realmente... A gente tem alguns ensaios, né? Ensaios, não tem conclusões, assim, sobre elas, mas na prática clínica a gente vê que funciona. A gente percebe, por exemplo, aquele cobertor com peso, mesmo para as crianças que têm a tetose, é o máximo, ajuda, as crianças conseguem dormir bem. Por que conseguem? Melhor. Né? Porque você... põe o peso em cima da criança, faz com que ela não tenha aquele pavor antigravitacional, né? Tem aquelas crianças que você sai de perto, elas parece que vão cair. Né? Elas sentem que vão cair. Você vai lá, amassa que nem pãozinho, amassa. Você vai tirando a mão, você vai ver ela tá organizadinha. Porque ela precisa do estímulo tátil. Para diminuir essa resposta, né? Gente, é tão fácil de fazer, né? Porque você pode pegar um edredom, uma coisa mais simples, e você faz bolsas. Se você entra no site da Habilitations, que é o site americano, é Habilitations mesmo, você vê exemplos lá, são várias bolsas no cobertor todo, então você pode graduar também o peso que você quer, porque ou você vai botar mais saquinhos com chubinho ou areia, ou menos saquinhos. Então são coisas fáceis de fazer que eu acho que alguém podia se prontificar e começar a fazer e vender no Brasil. Realmente não tem nada.
E se fizer de areia, o mais legal de tudo é que você pode até esquentar essa areia, né? Você pode... Ah, que delícia! Se você colocar os saquinhos separados, né, em bolsas, você tira, põe 2, 3, deixa aquecidinho e coloca ali, né? Você Mais pode um usar estímulo isso. interessante, né? Minha amiga, a gente vai ter que dar uma finalizada, senão o Instagram vai cortar a gente sem a gente mandar tchau e beijos pra todo mundo. Não, mas tá bom. A gente marca de novo com outro tema, com o mesmo tema, porque é muito gostoso conversar com você, adoro conversar com você. Você é uma pessoa ótima, um super papo, não só sobre fisioterapia, mas sobre todas a sua vida. Você é uma pessoa muito legal, eu realmente gosto muito de conversar com você. Eu também adoro, eu adoro ouvir você falar, adoro ouvir seus stories. É porque eu sou carioca mesmo. Então, eu gosto mesmo, é de verdade, eu gosto. Ah, obrigada. A gente está tentando fazer o melhor trabalho possível aqui, um trabalho dando o máximo de informação. Então, a gente quer dar informação mesmo pro pessoal de todas as áreas, sobre tudo. Uhum. Não, está sendo muito legal. Ai, obrigada. Muito legal. Eu tenho acompanhado e tem dia que não dá para ver tanta live, né? De tanta coisa bacana. Hoje a gente tem colegas falando, né? O pessoal da nossa casa deve estar acabando também. A TO, a Mariana tá falando. Acho que vai ser bem interessante também. Então, quem sair daqui, entra lá na nossa casa e vê Vamos ver o finalzinho deles. E fica no ar, né? Não, né? Não, é às 7. E fica no ar também, né? Então o pessoal vai poder ver também. E semana que vem, essa coisa de todas as áreas, né? A gente vai estar falando com um fisioterapeuta que fala de marketing para fisioterapia. Ai, então, que máximo! Então, como é que ele é fisioterapeuta, trabalhou anos na área neurológica e tal, e ele agora está falando sobre marketing. Como é que o fisioterapeuta fala com o paciente, fala com o pai do paciente. Então, conhecer, você tem que se estudar, isso vai ser falado, né? Não adianta nada você falar com o paciente sem você ter conhecimento de estudo. Mas vai ser bem interessante também. Então, a gente está pegando todas as áreas e... Amiga, muito obrigada. Que seu dia sua noite seja maravilhosa. Igualmente. A gente se encontra aqui outro dia. Se Deus quiser. E dá uma dica final pro pessoal. Escolham bem seus terapeutas, seus fisioterapeutas, que tenham essas formações, essas experiências com as roupas, porque eles agregam muito no tratamento, agregam no futuro dos seus filhos, inclusive nas condições motoras deles, né? O que eles vão conseguir realmente fazer, né? Então, você precisa ter um profissional que te dirija, que te leve num caminho correto. E escuta também o seu fisioterapeuta, porque não adianta nada ele ser bom e a gente não escutar ele. Né? Escuta seu físico. E um beijo pra Estela. Um beijo pra sua mãe. Obrigada. Eu vi a live que vocês fizeram juntas. Dá pra chorar junto. Foi bem emocionante. Aí vai o meu marido, o André, que quem edita, e não salvou, então não vai estar no YouTube de novo. É coisa de genro. É coisa de genro. Então essa você vai deixar no IGTV ou vai salvar na... Não, ela fica no IGTV por 24 horas, aí o André baixa e coloca depois no YouTube. Ele dá uma editada, porque em vez da gente ficar em pé, ele bota a gente deitado pra ficar melhor na tela. Pro YouTube. Aí vai ficar você aqui e eu aqui. Aí ele dá essa editada, é só o tempo dele editar e botar. Tá ótimo. Tá bom? Legal. Muito obrigada a todos que vieram. Tenha uma boa noite. Um beijo grande para todo mundo. E vamos ver mais live aí. Vamos lá. Um beijo, gente. Beijo, Ju. Obrigada. Tchau.